Gente, eu queria seguir compartilhando com vocês. Hoje a gente começa um novo assunto dentro do nosso grande assunto que é sobre discipulado, seguindo Jesus, princípios do discipulado cristão. Então a gente tem conversado já sobre tantos assuntos nesse ano, né? A gente já está agora no segundo semestre, a gente já está em agosto e a gente começou a falar no início do ano sobre oração, sobre a Bíblia, sobre oração, disciplinas espirituais, enfim, são tantos assuntos e assim, poxa, tem sido bênção para a minha vida e eu espero que, às vezes, revendo alguns, né? Porque tem alguns das meditações lá no YouTube e às vezes eu vou rever alguma coisa e diz, poxa, isso, esqueci de falar isso, mas ao mesmo tempo, poxa, nem lembrava que tinha falado sobre isso, não é? Então, assim, tem sido bom aprender um pouquinho sobre esses assuntos relacionados ao discipulado. A minha grande falta, já compartilhei com vocês aqui, é a falta de estar fazendo esse processo perto, sentado, junto com uma turma. Por mais que a gente deva permanecer ainda fazendo as gravações e trazendo nossas transmissões de forma online, mas eu tenho sentido muita falta da interação, de estar perto, né, das pessoas, né, nesse discipulado, porque eu penso que isso completaria ainda mais o propósito do discipulado, que é andar junto, e é andar junto literalmente, é estar perto mesmo, né, e aprendermos juntos. Mas o Senhor tem seu tempo, nós temos esperado o tempo de Deus, nós temos tido cuidado, nós temos apresentado nossas vidas diante de Deus e pedido que nós possamos manter o cuidado que temos uns com os outros. E no tempo de Deus, a gente vai estar voltando e esse discipulado vai continuar, e se Deus quiser, bem mais perto, tá bom? Então, hoje a gente começa a falar sobre disciplinas espirituais, né? Aquilo que nós precisamos manter. E disciplina, falar sobre disciplina é algo assim, bom de falar, mas é um desafio viver isso daí, não é? Deixa eu compartilhar com vocês, com toda satisfação, uma coisa que eu tenho tentado fazer. Eu tenho tentado manter exercícios físicos e eu estou tentando correr literalmente mesmo. E eu tenho anotado as minhas marcas, não é? Eu não conseguia correr 1 quilômetro, o que seria uma média ali de 5 minutos. Para mim, isso era cansativo demais. E hoje eu fiz isso aqui durante a tarde, e ontem e hoje consegui quebrar algumas marcas. Já faz semanas, meses que estou fazendo isso, né? Então hoje eu tenho conseguido quebrar e correr 30 minutos. Então, quando eu consegui correr 30 minutos de forma ininterrupta, rapaz, isso para mim, eu olhei, eu não acreditei que tinha conseguido essa marca, não é? Foi ontem e hoje que eu consegui depois de algum tempo. Normalmente estava dando, começou de 10 minutos, aí 15, aí 20, e eu disse, poxa, eu estou conseguindo 30 minutos de forma ininterrupta. E uma coisa que uma pessoa que me ajuda, que dá essa instrução para fazer, disse, olha, isso se chama disciplina. É uma disciplina, manter algo, e assim, a continuidade vai fazendo nós melhorarmos a nossa marca. Gente, eu falei isso para relacionar com uma das principais disciplinas espirituais. Essa disciplina que eu estou fazendo é uma disciplina para o corpo. Faz muito bem, mas é para o corpo, para a saúde. Agora, a oração. A oração, que nós já tivemos um assunto só sobre oração, mas hoje eu queria falar dela como uma disciplina espiritual e confessar para vocês a minha dificuldade de passar um bom tempo de oração, a minha dificuldade de manter a regularidade na oração. Uma coisa eu digo é certa, é às quartas-feiras manter essa regularidade aqui na oração, mas eu digo no dia a dia, porque as rotinas de trabalho, estudo, a forma que a gente às vezes quer resolver a nossa vida faz a gente perder um hábito, não é só orar. Eu não estou falando de orações que a gente faz de forma esporádica. Eu estou te falando que é uma luta grande manter
uma disciplina de oração, manter aquele momento onde a gente vai parar, desligar o celular e orar. Ter aquele momento onde a gente vai se desligar realmente das coisas que podem nos atrapalhar, daquilo que vem, que passa, digo, das notificações de celular da vida, não é? Mas as notificações, seja literal no celular, seja coisas do nosso dia a dia, essas coisas atrapalham muito. A oração requer disciplina. Assim como correr e a gente vai alcançando as metas, isso também para outras coisas na vida, estudo, tudo, né? Mas como eu relacionei a corrida, e de que começar ali com menos de 5 minutos, depois vai passando os 5 minutos e até chegar a 30 minutos, semelhante a isso. O hábito da oração vai fazendo a gente criar disciplina. E quando a gente começa, poxa, eu não consigo orar 5 minutos, mas eu vou continuar orando. Quando a gente menos percebe, a gente vai passando um pouquinho e passa um pouquinho de 5 minutos, e aí a gente vai criando uma disciplina de forma que quando a gente menos percebe, 1 hora de oração se passou. O Senhor Jesus, ele fala disso com os seus discípulos, e eu digo, o padrão de Jesus é 1 hora, pelo menos. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos lá no Getsemane? Jesus chega para os seus discípulos e diz, olha, vocês não puderam orar comigo nem por 1 hora. Então, assim, 1 hora seria para Jesus, assim, pelo menos como ele bota um padrão mínimo. Poxa, 1 hora vocês não oraram comigo aqui? E eu fico pensando, meu Deus, 1 hora de oração é um trabalho muito grande. E eu estou abrindo meu coração com vocês para dizer que é muito difícil. Sozinho é muito difícil. Às vezes, quando a gente está com um grupo, talvez se torne mais fácil, porque se compartilha ali. Mas orar sozinho, quando você está sozinho, sozinha, passar 1 hora de oração requer disciplina, continuidade. E eu queria ler com vocês um texto onde o Senhor Jesus fala sobre oração. Esse texto, inclusive, a gente já leu em outras meditações que nós tivemos, nas outras mensagens, mas eu quero falar novamente com vocês sobre esse texto aqui. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, a gente vai ler a partir do versículo 1 e ele vai até o verso 13, tá bom? Diz o seguinte: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos hoje o pão para este dia. E perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me incomoda, não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Aí o 13 diz. Eu estou lendo com vocês, mas eu estou com a minha Bíblia aberta aqui também. Isso, voltou aqui. Então, o 13 diz, portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Só até aí esse texto. Há muitas lições aqui para a gente falar sobre a disciplina espiritual, oração, meus irmãos. Mas me permitam, eu já falei que oração é uma luta,
que oração requer a insistência, não é? Eu não consigo orar 1 hora. Irmãos, às vezes eu fico admirado quando eu vejo, já conversei até isso com o pastor Alistar, que ele também já me disse algo semelhante, né? Poxa, essa pessoa é uma pessoa de oração, poxa, essa pessoa vai orar, orou 3 horas, 4 horas. A história da igreja é repleta de homens que têm um testemunho dos outros sobre uma vida de oração muito constante, homens que entravam no quarto e oravam por 3 horas, 4 horas. Mas a gente vai vendo a história e a gente vai vendo que esses homens tinham uma disciplina, eles oravam com continuidade. E eu quero, é um desafio para mim também, é um desafio para mim. E eu acredito que deve ser para você também. Ter uma disciplina onde a gente ore de forma que a gente comece a orar, se não muito tempo, mas vai mantendo aquele hábito até crescer o tempo e a gente poder continuar orando mais. Mas me permitam compartilhar princípios desse texto, princípios que nos ensinam sobre oração. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele é o nosso maior exemplo para uma vida de oração piedosa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o que é que me motiva a orar? Lembra que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Eles pediram a Jesus. E por Jesus ser o nosso maior modelo de vida de oração, cabe a nós também, para manter a disciplina de oração, chegar até o Senhor Jesus, tê-lo como esse exemplo de vida de oração, e da mesma forma pedir a Ele: Senhor, ensina-me a orar. Orações do tipo assim, já começa orando, né? Senhor, eu não consigo orar. Eu não consigo passar tanto tempo de oração. Eu não consigo manter um hábito, mas me ensina a orar. Senhor, me faz guardar aquele tempo para orar ao Senhor. Senhor, não me deixe passar um dia sem dedicar um momento onde eu possa orar ao Senhor. Claro que a gente tem que orar em todo momento, tá dirigindo ali com o olho aberto, claro, né? Pode entoar ali palavras de oração ao Senhor, mas eu estou me referindo àquilo que Jesus também fala, de entrar no seu quarto secreto ou num local reservado que você queira estar e orar ao Senhor. Então, o modelo para isso é Jesus, e a gente tem que se achegar a ele e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Esse é um princípio que eu queria dizer para você, para a gente aqui. Para a gente manter essa disciplina de oração, nós precisamos chegar diante do Senhor Jesus e pedir a Ele: Senhor, nos ensina a orar. Tá bom? Mas uma outra verdade que eu queria compartilhar com você é que a oração de Jesus, né, esse modelo que Jesus apresenta aqui, né, que é conhecido como o Pai Nosso, é uma oração extremamente simples. Vocês percebem, né, o que Jesus está dizendo aqui na oração? Ele diz: Pai, Jesus disse: ore da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa os nossos pecados. Enfim, é uma oração simples, sabe? Não tem, como eu gosto de dizer, não tem muito arrudeio, não tem muito aperreio. Eu já tive pessoas que conversaram comigo, dizendo: poxa, né? Eu gosto da oração daquele pastor que passa na TV, porque é uma oração bonita. E às vezes a pessoa desconsidera a sua vida de oração, porque fica meio querendo depender da oração dos outros. E Jesus aqui não está explicando, não está dizendo para os seus discípulos que eles precisam usar palavras bonitas. Na verdade, inclusive, Jesus fala lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus fala e repreende, recrimina, sabe? Fariseus religiosos que usavam palavras muito bonitas, mas que o coração não era um coração onde aquela oração expressava devoção a Deus. Jesus diz aos seus discípulos: vocês não podem ser assim. Não sejam como eles, que oram, usam palavras bonitas, mas o coração está distante de Deus. Jesus está preocupado, Jesus não está preocupado, perdão, com frases bonitas em uma oração. Mas Jesus está preocupado com um coração quebrantado, que chega diante dele. Eu vi muitas experiências de pessoas que oraram ao Senhor da forma mais simples, de uma maneira que a gente, poxa, o que é que essa pessoa quis dizer? Mas é uma pessoa que se voltou para o Senhor para falar, se voltou para o Senhor em oração, e Jesus ouviu, porque a oração
de Jesus foi uma oração extremamente simples. É claro, Jesus fez muitas orações que foram escritas na Bíblia, mas essa oração modelo aqui é super simples, né? É uma oração simples. Então, eu quero te dizer isso sobre oração, sobre essa disciplina de oração. Você não precisa estar preocupado com tantas palavras que você tem que dizer. Você precisa estar preocupado de que a sua oração seja realmente um coração que está ali prostrado diante de Deus e reconhecendo diante de Deus que precisa estar em oração, tá bom? Mas vamos para uma outra verdade. Na oração, nós nos rendemos ao Senhor Jesus e nós começamos a refletir sobre o caráter e o propósito de Deus. Poxa, qual o caráter e o propósito de Deus, não é? Quando eu leio, por exemplo, o versículo 2 desse texto, Jesus disse, orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós começamos a aprender de que a oração não é algo, não é sobre nós, não é? A oração nos faz refletir que existe um Deus que tem propósitos para seus filhos. A oração nos faz refletir sobre um Deus que ama e cuida da nossa vida, sobre o caráter, sobre quem é esse Deus. A disciplina da oração, manter uma vida de oração, que é difícil, é uma disciplina, mas nos faz refletir quem é Deus e o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Tá certo? Então, essa é uma outra verdade. A oração, ela nos ensina sobre o caráter e sobre os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas vamos lá para mais uma outra verdade. Na oração, versículo 3 vai nos ensinar isso, nós podemos pedir, viu? Nós podemos pedir. Eu gosto do que diz aqui, ó. Dai-nos hoje o pão para este dia. Dai-nos hoje o pão para este dia. Jesus nos ensina que nós podemos pedir a Ele as coisas. E é claro que quando a gente pega o ensino bíblico sobre pedir, o Senhor Jesus nos ensina a nos pedir o que é necessário para as nossas vidas. Alimento, vestimentas, aquilo que é necessário. Mas é claro que na oração nós podemos pedir, por exemplo, a proteção para o nosso dia. Dai-nos hoje o pão necessário, né? O que é necessário. Nós podemos pedir para que Deus abençoe o nosso trabalho. O que é que a gente pode pedir para aquele dia, não é? A oração é um pedido também para que Deus abençoe o nosso dia, para que não deixe faltar realmente o alimento na nossa mesa, para que não deixe faltar, por exemplo, se a gente trabalha com algo, que no trabalho seja um dia abençoado. Isso a gente pode pedir, a oração pode ter petição, mas não é uma petição egoísta. Quando a gente está pedindo pão, é para o suprimento da nossa vida. Mas a gente pode pedir ao Senhor para abençoar os nossos amigos de trabalho, nossos familiares, enfim, irmãos. Nós podemos pedir na oração. Esse é um outro princípio. Deixa eu compartilhar outro aqui. O versículo 4 vai nos ensinar que a oração, ela é o início da restauração de relacionamentos que foram quebrados. Né? Olha o que a gente aprende. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Não tem um outro caminho para um relacionamento restaurado que não seja o perdoar ou pedir perdão. E isso começa com a oração, porque às vezes há mágoas que são tão pesadas que precisa, para perdoar, chegar diante de Deus e dizer: olha, eu estou colocando a minha vida aqui diante do Senhor, e eu, com a oração sincera diante de Deus também, né? Eu já vi pessoas que com sinceridade chegaram e disseram: Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu sei que eu preciso perdoar, me ajuda a fazer isso. Perdoa as nossas ofensas. Então me perdoa por isso. Assim como eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem. O início da restauração de um relacionamento quebrado, casamento, amizade, enfim, começa com a oração, pedindo para que Deus possa gerar no coração perdão, para que a gente possa liberar esse perdão. Liberar o perdão é uma atitude nossa.
Deus coloca o seu amor nos nossos corações. Mas a liberação do perdão é uma atitude que nós temos que tomar. E que a atitude, às vezes, vem antes do sentimento, mas vem com a convicção, que começa com a oração, pedindo ao Senhor, Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Isso é maravilhoso e começa na oração, tá bom? Vamos para uma outra verdade desse texto. Versículo de 5 a 8, é interessante, nós lemos ele aí. A oração e perseverança caminham juntas, não é? A disciplina mesmo. Essa é a partir do verso 5 aí, até o 8, olha. E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para lhe pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar, eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Oração e perseverança caminham juntos. E isso está muito relacionado exatamente com a disciplina. Perseverar na oração. Não, poxa, não estou conseguindo orar, vou desistir, vou orar um pedacinho aqui e tal. Persevere. E Jesus usa esse exemplo, assim como em outro evangelho, ele usa o exemplo da mulher que pedia para o juiz resolver a causa dela, não é? E ele disse que pela insistência dela, o juiz disse: vou resolver. Então Jesus nos ensina a perseverar. E oração e perseverança tem tudo a ver. Caminham juntinhas ali, tem tudo a ver. Nós precisamos, na oração, aprender a perseverar. Inclusive, uma das nossas orações precisa ser: Senhor, nos ajuda a continuar orando. Senhor, eu vou orar aqui até aprender a orar. Eu vou insistir nessa oração até que eu não consiga parar mais. Enfim, isso aí faz parte da perseverança que nós precisamos ter na oração. Deixa eu compartilhar mais um outro versículo, que está do verso 11 ao verso... a partir do verso... do 11 ao 13. Deixa eu ler tudo com vocês. É de que a oração nos faz aprender mais sobre o caráter de Deus, não é? Verso 11. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Ele diz: portanto, se vocês são pecadores, sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu lhe dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meus irmãos, eu falo isso para dizer de que quando a gente ora, a gente aprende mais sobre o caráter de Deus, porque o que tem de gente que tem medo de Deus, não é? Que acha que chega diante de Deus como se Deus fosse um pai carrasco, que maltrata quando a gente chega perto dele. E o que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos é que não é assim, de que o caráter de Deus é de que quando a gente vai diante de Deus para pedir a Ele, primeiro Ele nos ouve. Ele ouve a gente. Ele é o Pai que nos ouve. Eu conheço pessoas, não é? Eu conheci que tinham meio esse trauma por conta do seu pai aqui, de que toda vez que chegava para o seu pai era ignorado, de que tinha um pai que não ouvia, e associava meio isso a Deus. Ele disse: olha, aqueles que tiveram bons pais, Deus é muito superior. Aqueles que não tiveram bons exemplos de pais, Deus é o nosso Pai que supre as necessidades e que nós podemos nos achegar a Ele. A oração nos ensina que Deus é um Pai que para nos ouvir. E que Deus é um Pai, quando a gente chega diante dele, dizendo: Senhor, Pai, como a gente pode chamar Ele, Paizinho, eu preciso essa situação, angustia a minha vida. Pai, eu gostaria que isso acontecesse. Ele nos ouve. E ele nos responde, não do nosso jeito. Quando a gente estuda sobre a oração, a gente vai ver que ele nos responde, mas também ele nos dá o que conforme a sua vontade. E como um pai, que quando um filho chega para pedir algo, e se o pai entende de que aquilo que o filho quer é prejudicial, o pai não vai dar, algumas vezes nós ouvimos um não de Deus. Porém, nós podemos sempre nos achegar a Deus, porque ele sempre vai parar, quando eu digo parar, né, desse jeito da gente, ele vai nos ouvir, ele vai nos dar atenção.
Então, o Senhor Jesus usa esse exemplo, dizendo, poxa, se vocês dão coisas boas aos seus filhos, imagina o nosso Pai, não é? Ele, o que é que ele vai nos dar? E aí eu quero concluir exatamente, né, com o texto do versículo 13, para falar que na oração, o Senhor nos oferece e nos dá o Espírito de Deus para guiar a nossa vida. Eu queria ler mais uma vez o versículo 13 com vocês. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus, no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Senhor nos garante, nos promete que vai nos dar o Espírito Santo quando nós pedimos a Ele. O Espírito para nos guiar, o Espírito, né? Esse texto é para selar a nossa vida, para nos dar garantia de vida eterna. Se nossos pais fazem o melhor por nós, quanto mais Deus, que é o Pai perfeito, Ele vai nos dar o Espírito de Deus para guiar as nossas vidas. Agora, o que nós precisamos manter, a disciplina, o desejo de orar, talvez ele venha com a insistência e com a disciplina em manter uma constante vida de oração. O horário não sou eu que determino. O horário também não quer dizer que eu oro de madrugada, é melhor. Não sei, a Bíblia não diz isso, entendeu? Jesus escolhia horários onde ele tinha mais tranquilidade para orar. Então, o horário é a tua organização. A disciplina é você. E Deus vai, com certeza, abençoar e ajudar para que você possa continuar, né? Possamos juntos continuar nessa disciplina de oração. Tá bom?